Quero falar com você no nosso bate-papo de hoje sobre hábitos. Hábitos que vão transformar a sua vida e te aproximar da vida dos seus sonhos, daquilo que você almeja na vida, ou vão te afastar deles. A gente sabe que o você de hoje não é o mesmo você que já tem o teu sonho, né? Vamos trazer para os exemplos reais para ficar mais fácil. Se você hoje fatura 2.000, 3.000, 5.000 reais por mês e o teu sonho é faturar 10.000 por mês, é faturar 15.000, é faturar 20.000 por mês, o você de hoje não é o mesmo você que fatura 10, 15, 20 mil por mês. Por quê? Porque senão você já estaria faturando isso, né? Então, a gente precisa se tornar a pessoa que vai faturar 10 mil por mês. Não é verdade, meu povo? E o que constrói isso? O que constrói os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida? São hábitos. Os teus hábitos vão te aproximar ou vão te afastar da vida que você deseja. E a gente sabe o quão é difícil criar um novo hábito, né? Ou mudar um hábito antigo, substituir um hábito ruim por um hábito bom. A gente sabe o quanto isso é complicado, porque o nosso cérebro ele foi feito para nos fazer economizar energia ao máximo. É por isso que tudo que a gente quer fazer com leveza, a gente tem que transformar em um hábito. E até que isso se torne um hábito, é difícil? Não é fácil. Não é fácil criar um novo hábito. A gente se auto-sabota o tempo todo para que volte à forma antiga. Porque a forma antiga não tem tanta dificuldade, né? Você não gasta tanta energia para fazer aquilo que já é um hábito. Então, a gente se auto-sabota de todas as formas. Mas, se você não criar novos hábitos, você vai atrasar a chegada da vida que você deseja. Vocês conseguem entender isso? E o que isso tem a ver com síndico profissional? Tudo. Tudo. Porque a gente já sabe. Síndico profissional é uma pessoa. E essa pessoa tem hábitos. Então, se você não entender sobre isso e não estiver disposto a pagar o preço disso, você vai viver a vida inteira de sonhos e nunca vai chegar lá. Essa semana eu conversei com a pessoa, ela falou assim, professora, eu tenho 9 condomínios. E eu falei para ela, você está feliz com os resultados que você está entregando? Você está fazendo gestão ou você está apagando incêndio? Ela falou, professora, eu não tenho rotina nenhuma, só vai. E eu estou muito infeliz com isso, porque hoje, por exemplo, já era para eu estar em casa descansando. E eu vou ter que ficar aqui até mais tarde para fazer o serviço que eu não consegui fazer no decorrer do dia. Por que isso acontece? Alguns hábitos aí precisam ser mudados, né? Você luta por mim, mais do que eu mesma, gratidão. A Kátia, que coisa linda, Kátia. Tá vendo? Criar novos hábitos, meu povo. O que vai trazer para você a vida que você deseja são novos hábitos. Você precisa se tornar uma nova pessoa. Porque a você de hoje não é aquela você que já conseguiu os teus sonhos, senão você já teria conseguido. Se você não conseguiu, é porque você ainda não se tornou aquela pessoa. E o que faz uma mudança acontecer? São hábitos. São hábitos. Entende? Então eu quero que você, na nossa aula de hoje, eu quero propor um exercício para você. O exercício, ele vai te trazer clareza. Depois, você vai pegar um caderno e uma caneta
e vai colocar quais são os hábitos que você tem hoje, ruins, que estão te afastando de alcançar os teus objetivos. Quais são os hábitos novos que você precisa adquirir que vai te aproximar da tua vida dos sonhos? A partir do momento que você colocar isso no papel, você vai olhar com muito mais clareza, você vai entender, opa, isso aqui não tá legal, eu preciso substituir isso aqui. Tem um hábito tal que eu sei que faria muita diferença na minha vida, mas eu ainda não consegui fazer, ainda não consegui colocar em prática. E aí você vai ter clareza para escolher. E aí você vai pegar todos esses hábitos e dizer não, a partir de agora eu vou mudar, eu vou fazer isso tudo aqui. Não pode ser assim, porque senão você vai se perder no meio do caminho e vai voltar para o padrão antigo. Você tem que pegar um desses novos hábitos, um hábito que você quer substituir ou um hábito novo que você quer agregar na tua vida e vai colocar em prática. Não são todos de uma vez, não. Você vai ter clareza de todos os que são importantes, mas de todos esses importantes você vai escolher um para colocar em prática. E aí, a partir desse momento, você vai fazer de tudo para que aquele hábito se torne um hábito. E como é que ele vai se tornar um hábito? Se você fizer com consistência. Incluir na sua rotina. Vamos trazer aí exemplos práticos? Fica mais fácil da gente visualizar, né? Vamos trazer um exemplo prático. Água. Água, professora? O que isso tem a ver com o meu cargo de síndico profissional? Água vai manter você saudável. E você é um síndico profissional, é uma pessoa que precisa estar saudável, precisa estar bem. A falta de água deixa a gente com pouca memória, a falta de água deixa a gente irritado, a falta de água deixa a gente com dor de cabeça, a falta de água faz com que a gente adquira um monte de doenças e a gente simplesmente esquece de tomar água. Principalmente aquele síndico que é muito corrido, que tem muitos condomínios, não toma água. E se você não toma a quantidade de água correta, você está fazendo um mal gigantesco para você, para a sua saúde, para a sua energia. Para a gente estar bem de energia, a gente tem que estar bem hidratado. A minha companheira aqui, ó, é o tempo todo. Tem que estar bem hidratado. Se você não está bem hidratado, já começa por aí. Se você não toma a quantidade mínima de água todo dia, 35 ml por quilo. Alguém me corrija aí se eu estiver falando besteira, mas é isso que é o recomendado para a gente. Acho que é 35 ml por quilo. Pega o seu peso e verifica qual é a quantidade de água que você tem que tomar todo dia. A sua energia depende disso. A sua saúde depende disso. Então, esse é um hábito. Eu não sei se você tem, mas colocar na tua vida vai te trazer muitos benefícios. É claro, na vida pessoal e na vida profissional. Sem água, sem água você fica irritado. Às vezes você está naquele dia estressado, irritado e não sabe nem por quê. É porque você não está consumindo a quantidade de água. Está com dor de cabeça com frequência e não sabe por quê. É falta de água. Você não está se hidratando. Então água é uma das coisas. Coloca aí. Mudança de hábito. Hoje eu não tomo a água corretamente, a quantidade de água corretamente. E muda isso para ontem. Para ontem. O que mais? Estudar, se atualizar, que é o que você está fazendo aqui.
e criar uma rotina saudável. Nossa, criar uma rotina saudável, meu Deus, isso aí é um bicho de 10 cabeças para um monte de gente que simplesmente não tem rotina. Sai fazendo qualquer coisa, o que dá. É o que a gente chama de apagar incêndio. Se você é uma pessoa que só apaga incêndio no condomínio, você faz isso na tua vida também. Você não tem uma vida, você não tem um projeto de vida, você não tem algo que você está buscando, você só vive. Isso é triste, muito triste, porque a nossa vida é um presente. Os nossos dias aqui na Terra são presentes de Papai do Céu. Acordar cedo é um hábito maravilhoso. Por quê? Se você acorda cedo, você pode programar melhor o seu dia. Você pode fazer mais coisas, você pode distribuir melhor as suas tarefas, né? O seu cronograma de trabalho, as suas visitas ao condomínio. Meu povo, crie rotina. Sem rotina a vida fica difícil. Sem rotina, você não consegue ter qualidade de vida, porque o trabalho se mistura com a vida pessoal. E aí você fica no trabalho até tarde, chega em casa, leva trabalho para casa e ainda está sempre com pendência. Será que é porque você está sem tempo? Ou será que é porque você não tem uma rotina bacana? Uma rotina programada? Uma rotina que torne a sua vida mais fácil, mais leve? Esse desafio da água ainda não resolvi em mim, mas vou me determinar a partir de hoje. Sei que preciso. Gente, a água é básica, pelo amor de Deus, é saúde. É saúde. Antes de amar o outro, antes de respeitar o outro, a gente precisa amar a nós mesmos. A gente precisa respeitar a si mesmo, porque começa em mim. O meu corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. Se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha saúde, se eu não me priorizo, como que eu posso ser útil para alguém? Raciocina sobre isso. Eu não posso ser útil para as outras pessoas se eu não cuidar de mim. E a água é o início disso. Existe muitos conselhos de sábios, como o Dr. Lai Ribeiro, que diz que existem poucas coisas, poucos hábitos que você precisa colocar na sua vida que vai te trazer saúde, vai te trazer longevidade, vai te trazer energia. Que é o quê? Água, hidratar o teu corpo, né, corretamente. Comida de verdade. Dormir. E tem um outro. Pegar sol. Pegar sol. Vitamina D. Imagina, são hábitos simples que Deus nos dá em abundância, não precisa nem ter dinheiro para fazer nada disso. Só precisa ter hábito, só precisa ter disciplina. Se você fizer só essas 4 coisas, só isso, você já vai ter uma saúde maravilhosa. Você vai ter disposição. Você vai ter vida longa e saudável. Então, antes de pensar no outro, pense em você. Cuide de você. Foque em você. Melhore a sua vida. É assim que você vai melhorar a vida do outro. É melhorando a sua. É cuidando de você. E aí, eu coloquei a água como um dos exemplos, né? Tem uma outra que eu coloquei sobre uma rotina saudável. O que é uma rotina saudável? Principalmente para a gente que é mulher, né? A gente trabalha lá fora, tem um monte de condomínio, mas também tem a vida em casa.
Quem é mulher casada, quem tem família, né? Quem tem filho, quem tem marido, tem ainda uma rotina ainda mais puxada. Então se determina como é a tua vida, como é a tua rotina. Você consegue dormir com a pia limpa toda noite? Ou você acorda de manhã e tá aquela loucura, aquela cozinha cheia de louça suja que não dá nem para passar um café da manhã rapidamente? Como é que é a tua rotina? Os japoneses têm um hábito muito legal. É o hábito de tirou, coloca. Lá não tem nada fora do lugar. A gente vai tirando e vai colocando de volta. Dá o mesmo trabalho, leva o mesmo tempo. Por que a gente tem que tirar daqui e colocar ali? Na hora que você tira, você já vai lá e coloca no mesmo lugar. Nós, mulheres, agradecemos por isso. Então, coloca no papel quais são os hábitos que você precisa criar que vão te aproximar dos teus objetivos e quais são os hábitos que precisam ser mudados. A rotina diária, meu povo, ela é extremamente importante. Se você é um síndico profissional, é inadmissível que você não pare para criar uma rotina que funcione. Você precisa trabalhar com planejamento, porque você é um gestor, você é uma gestora. Gestor precisa ter processos para facilitar a vida. Você precisa ter processo, você precisa trabalhar sabendo o que você tem que fazer. Você tem que ter um planejamento para entender no condomínio o que é urgência, o que não é, o que dá para esperar, o que não dá. O que é para agora, para o curto prazo, o que é para o médio prazo, o que eu posso deixar para o longo prazo, o que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum. Entende? Olha aí a Cecília colocando, ó. Eu também nunca mais deixei louça na pia. Hábito maravilhoso, graças ao projeto 557. Tá vendo, meu povo? Aqui eu ensino gestão de condomínio, mas ensino também a vida pessoal, porque nós somos um só. Nós somos um só, nós somos pessoas fazendo um trabalho. Se a nossa vida pessoal não anda, o nosso trabalho vai andar por quê? Se é uma extensão de quem nós somos. Não vai funcionar. Então, antes de você pensar em ser um excelente gestor, gestora de condomínio, antes de você pensar em criar um negócio que vai faturar 10, 15 mil por mês, você precisa investir em você. Para que a Maílza profissional possa emergir, a Maílza pessoal precisa emergir antes. É uma coisa que está coligada à outra. Um síndico profissional que não sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, ele vai ficar perdido no processo. Um síndico profissional que sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, mas não faz da forma correta, não faz no tempo que tem que ser feito, não vai prosperar. Então, já te acendi aí algumas ideias. Anota no papel quais são os hábitos que você tem que está atrasando a sua vida. Hábitos é o que vai transformar você na pessoa que você deseja se tornar. Então, vamos falar de outro hábito. Falei aqui sobre a rotina, que é extremamente importante. Na rotina já trouxe várias coisas juntas, né? Na rotina tem o planejamento que você tem que fazer. Você tem que criar esse hábito de fazer na data certa para não se tornar aquele síndico que procrastina, como a gente falou na aula anterior.
Aquele síndico que sabe o que fazer, que tem dinheiro em caixa, mas não faz, só faz na hora da pressão, só faz na hora que estraga, não tem uma gestão preventiva. E você só pode fazer a gestão preventiva se você tiver processos, se você tiver uma rotina que funciona, se você souber o que fazer em curto, médio e longo prazo. Esse conhecimento vai trazer para você a clareza. E com a clareza você consegue criar uma rotina que seja preventiva para o condomínio, principalmente. Se você não faz no condomínio o que precisa ser feito hoje, amanhã ou depois, você vai ser obrigado a fazer. Porque não tem mais como planejar, a coisa simplesmente aconteceu e você vai ter que fazer. E o que é pior, sai muito mais caro. Sai muito mais caro. E mais caro para você também. Por quê? Se você não tem uma manutenção preventiva, você não pode prever o que vai acontecer. Aí você é pego de surpresa. Aí você vem com aquela história, eu não consigo viajar, eu não consigo ter férias, eu não consigo fazer nada, porque toda hora o condomínio depende de mim para tudo. Por quê? Porque você não está fazendo um trabalho preventivo. Se você fizer um trabalho preventivo, a sua vida vai se tornar muito mais leve. Aí eu volto a trazer para a nossa vida pessoal, é a mesma coisa, se você não toma água, se você não cuida bem do seu corpo, que é o seu avatar aqui nessa terra, você depende do seu corpo para viver. Se você não cuida do seu corpo, você vai adoecer. E o cuidar é o quê? É o preventivo. A água que você toma todo dia é preventivo. É para prevenir que coisas piores aconteçam. É igual o carro. O carro, você é obrigado a abastecer o carro, né? Seja com energia, seja com combustível, você é obrigado a abastecer, porque senão ele não anda. O nosso corpo é igual, se você não cuidar do seu corpo, ele vai ficar doente. E vai funcionar com baixa energia. Aí você fala, ai, mas eu procrastino, eu não sei por quê. É porque tá difícil? Seu corpo tá tendo dificuldades. Porque você come porcaria, porque você não bebe água como deveria, porque você não dorme o tanto que deveria, porque você come tarde da noite e o seu corpo, ao invés de descansar, de dormir e descansar, ele tem que trabalhar enquanto dorme porque você comeu tarde. Gente, são pequenos hábitos que tem tudo a ver com o teu sucesso. As coisas simples da vida, a gente tem que olhar para as coisas simples e entender que são essas coisas simples que vão nos levar para o objetivo que a gente quer. No condomínio, se você não faz a manutenção preventiva, você vai pagar mais caro pela manutenção corretiva. Na tua saúde é a mesma coisa. A carapuça tá servindo, né? Professora, pare de falar de mim. Tá vendo, meu povo? A carapuça tá servindo. Hoje acordei com dor de cabeça. Lembrei que ontem não tomei água. Só um copo. Gente, olha isso. Um copo de água pro dia inteiro. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo que são pequenas coisas, meu povo? Pequenas coisas. Por que que a gente tem que ficar buscando o botão mágico que vai resolver a nossa vida? Por que que a gente acredita que é algo difícil que vai resolver a nossa vida? É o básico, é o simples, é o pequeno. É o pequeno. A vida pode ser bem simples. Aí a gente não entende. Por que que tá tão irritado? Por que que a cabeça não para de doer? Por que que tá com aquela moleza? Almoça e quer dormir, tá cansado, vive cochilando. O seu corpo tá sem energia. Entende? Então,
respeite o outro. Mas antes disso, respeite você. Olha para o funcionamento da tua vida e veja o que está difícil. E veja o que você pode mudar. Na aula de ontem, foi anteontem, a gente falou sobre pagar o preço da mudança. Pagar o preço da mudança. A gente cria uma vida difícil. A gente cria. E tudo isso é por causa de hábitos. Hábitos ruins transformam você numa pessoa que tem uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida pesada, uma vida triste, uma vida sem propósito, uma vida sem conquistas, uma vida sem tesão pela vida. Hábitos ruins, coisas simples. Estudar. Você está colocando em prática as coisas que você estuda, porque se você não colocar em prática, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Assim como você faz com curso, com outras coisas. Para que serve um curso, ou um livro, ou uma aula como essa, se você não colocar em prática? Não vai adiantar nada. Vai entrar aqui e sair aqui. E nada vai mudar. E se você quer mudar hábitos na sua vida, já comece pensando por aí. O que eu posso tirar de útil dessa aula aqui para poder melhorar a minha vida? O que eu posso tirar de útil? Porque senão não vale a pena. É 1 hora aqui fazendo o quê? 1 hora à toa para escutar um monte de blá 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 que não vai fazer diferença na tua vida. Aprenda a valorizar o seu tempo. Aprenda a se respeitar. Aprenda a fazer coisas boas por você. Se você está aqui, tire um proveito disso. Se você pegar uma coisa, uma dica, um insight e aplicar com consistência, você já fez isso aqui valer a pena. Porque é um hábito que vai repercutir por toda a tua vida. Que vai melhorar a tua vida inteira por causa de um hábito. Qual é esse um hábito que você precisa mudar hoje que vai melhorar a tua vida? Um hábito que parece que é pequeno, parece que é bobo, mas transforma a vida. E a gente quer sempre começar pelo grande, né? A gente quer aplicar uma mudança gigante. Por isso que no começo do ano, muita gente começa o ano ali, ó, cheio de objetivo, cheio de meta, cheio de propósito para aquele ano. E quando dá em fevereiro, março, abril, a maioria já murchou, a maioria já desistiu. A maioria não está aplicando aquilo que se determinou a aplicar. E por que isso? Porque não desenvolveu hábitos que facilitem isso. No começo do ano, as academias, tanto é que é comprovado, as academias matriculam muito mais pessoas do que elas são capazes de receber. Se fosse todo mundo na academia, todo mundo que matricula, se fosse, a academia não caberia. Ela matricula muito mais gente do que caberia. Por quê? Porque ela tem uma estatística. As pessoas não vão. Faz uma matrícula ali do ano inteiro e não vai. Então, ao invés de matricular na academia, sabendo que você ainda não tem uma rotina de ir todos os dias, crie essa rotina antes, se determinando com coisas simples, como 10 minutos de uma caminhada, como subir escada. Subir escada todo dia. Coisas simples. Coisas simples. Se determina a fazer 10 minutos em casa, 20 minutos em casa. Hoje em dia a gente não tem mais desculpa. Você entra no YouTube, tem tudo que você quiser, tudo. Você quer aprender uma outra língua? Tem. Você quer aprender a fazer exercício? Tem. Qualquer coisa que você quiser aprender, você abre o YouTube, procura e você vai encontrar. Então, antes de ir para uma academia e se matricular e correr o risco de jogar dinheiro fora e se frustrar, crie esse hábito em casa.
Faça todo dia uma coisa, se determine a fazer todo dia. Depois que você pegou o hábito de fazer todo dia, aí você vai para a academia. Vai ficar mais fácil, porque não é o que você faz, é a frequência que você tem que fazer. Porque o como você melhora no caminho. Se você faz todos os dias em casa um hábito por 10 minutos, uma coisa nova, né? Digamos que, sei lá, subir dois lances de escada, 2 andares de escada, mas você se determinou a fazer todo dia. Isso vai dar o quê? 20 minutos do seu dia. Se você faz isso todo dia, e você faz 30 dias direto, e você conseguiu fazer todo dia, opa, você já está meio caminho andado aí para que isso se torne um hábito e comece a ficar fácil para você. No começo é difícil, e aí vai ficando mais fácil, e vai ficando mais fácil, e vai ficando mais fácil, até o dia que isso faz parte de você, assim como escovar os dentes, faz parte de você. Você vai lá e faz. E aí sim, nesse ponto você vai na academia e faz a sua matrícula, porque você vai começar a ir todo dia, porque isso agora já é hábito, já é fácil para você. Tudo na vida é desse jeito. Se você colocar um monte de hábitos de uma vez só, você vai se frustrar, não vai conseguir colocar em prática. Pega um e faça. Um hábito. E aqui tem muita gente que já está criando um hábito novo, que é acordar mais cedo. Acordar mais cedo e estudar por 1 hora. Olha que maravilha. Acordar mais cedo e estudar por 1 hora. Gente, isso é maravilhoso, porque você já acorda alimentando a sua mente com coisas boas, com coisas práticas, com coisas que você pode começar a colocar em prática na sua vida. Mas de nada vai adiantar se você não colocar aí para a tua vida e funcionar igual livro. Tem gente que lê 1 livro por mês. 1 livro por mês. Aí, durante 1 ano, leu 12 livros. Uau, que maravilha! Eu li 12 livros, ok. E quanto disso você colocou em prática na tua vida? Quanto disso mudou a tua vida? Entende? Não adianta você ler um monte de livro, não adianta você fazer um monte de curso, se você não absorver esse conhecimento e colocar em prática. Fazer uma faculdade, professor, o que está faltando para mim é uma faculdade. Eu estou com dificuldade de ser eleito, estou com dificuldade de novos condomínios, mas assim, eu tenho certeza que se eu fizer uma faculdade, isso vai abrir portas para mim. Vai lá. Vai fazer 3, 4, 5 anos de uma faculdade aí de direito, administração, contabilidade. Não vai mudar em nada na tua vida. Não vai mudar em nada. Por quê? Porque se você não estudar um curso que é voltado para a prática e aprender o que fazer, como fazer e quando fazer, e aprender a ter responsabilidade de trabalhar com um cronograma, de fazer o que tem que ser feito no curto, médio e longo prazo, de te determinar a fazer o que tem que ser feito, de parar de agir com preguiça, com procrastinação, com autossabotagem. Se você não se determinar a dar certo, nada vai fazer você dar certo. Não é uma faculdade que vai fazer você dar certo. Não é uma pós-graduação que vai fazer você dar certo. É você se determinar. Se você se determinar, você consegue. Então a pergunta que eu quero deixar para a sua avaliação hoje é: quais são os hábitos que você precisa mudar? Quais são os hábitos que você precisa mudar? Coloca no papel para você ter clareza. E aí depois escolhe um para começar a praticar. E eu vou dizer para você uma coisa: se você quer prosperar como síndico profissional, invista em conhecimento, meu povo. Invista em conhecimento. Sem conhecimento a vida fica difícil
E eu vou te falar uma coisa, experiência não é o mesmo que conhecimento. O que eu mais vejo são pessoas que chegam para mim e falam, não, professora, eu só estou mesmo precisando do diploma, porque eu tenho experiência de mais de 10 anos no meu condomínio. É uma mera ilusão. Experiência não é o mesmo que conhecimento. Anota isso. A experiência, se ela for uma experiência errada, sem resultado, ela vai trazer o que de bom na tua vida? Vai trazer o que? Na vida dos condomínios? Como é que uma gestão de 10, 12, 15 anos, 20 anos, errada, como é que isso vai transformar um condomínio? Como é que você vai usar isso de argumento para poder transformar um condomínio? Como assim errada? Vamos lá que eu vou te explicar. É uma gestão feita nas coxas, como se diz. É uma gestão feita sem propósito, sem rotina, sem programação, sem planejamento. Feita nas coxas, tipo, vai fazendo, entendeu? Sou síndica aqui há 10 anos, o que você fez? Nada, professora, porque não tinha dinheiro. Aqui no meu condomínio nunca tem dinheiro, então a gente faz o básico, faz o que dá. Do que serve uma experiência como essa para poder buscar condomínios novos? Eu não estou menosprezando a sua experiência, tá? Eu só quero que você entenda. Experiência com resultado é uma coisa. Experiência sem resultado não serve para você conseguir novos condomínios. Vamos trazer para mais exemplos reais para ficar mais fácil. Um condomínio que não tem uma rotina de gestão, não estou falando de operacional, eu estou falando de gestão. O que é gestão? É você analisar daqui de cima. O que o condomínio tem hoje? O que o condomínio poderia ter? O que a gente pode agregar de valor aqui? Será que a gente poderia fazer, vamos trazer um exemplo, placa solar? Vamos falar de placa solar? Será que a gente poderia trazer placa solar para cá? Será que a gente poderia ter um projeto que a gente consiga diminuir a conta de energia daqui do condomínio? Professora, mas hoje tem outras formas de você diminuir sem ter que comprar a placa solar. Sim, é verdade. Hoje tem muitas empresas que oferecem serviços que podem diminuir e muito a energia do condomínio. Mas se o condomínio tem espaço e pode colocar a placa solar, vai ser muito melhor, porque é dele, né? O seu condomínio tem eventos, tem uma horta, seu condomínio tem um projeto de recolher água da chuva, o que tem no seu condomínio? Professor, o meu condomínio não tem nada. Não tem nada, porque a taxa de condomínio ela é muito pequenininha, mal dá para eu pagar as contas, mal dá para eu pagar as despesas. Então pensa comigo, se você é um síndico que está trabalhando no básico do básico do básico, porque o dinheiro só dá para pagar a conta, que gestão que você está fazendo? Não tem gestão. É um pagador de conta. É mais do mesmo não chega aos 30k, aos 40k, aos 50k. Você precisa se transformar nessa nova pessoa, porque senão você nunca vai chegar lá. E eu já vou dizer, essa questão da taxa de condomínio, que o condomínio nunca aprova nenhuma taxa, que a taxa de condomínio hoje ela é muito baixinha. E será que você já tem o conhecimento suficiente para propor para o condomínio um aumento da taxa de condomínio? Ou uma taxa extra para fazer o que precisa ser feito? Será?
Ah, mas o meu condomínio não suporta isso, professora, não dá. Aqui o povo não consegue ter. Mas você já fez a sua parte? Que é estudar, que é buscar, que é levar para eles. Você já fez a sua parte? Muitas vezes a gente está trazendo a nossa crença, o nosso ponto de vista, sem dar a oportunidade deles estudarem isso e analisarem e decidirem. Às vezes você está julgando que eles não conseguem. E se você fizer e levar e explicar direitinho, eu vou te dizer que você pode se surpreender. Na maioria das vezes você não faz porque você acredita que não passa. O seu papel não é esse. O seu papel é só fazer e levar. A Assembleia vai decidir. O seu papel é buscar o conhecimento, é propor o que tem que ser feito, é levar para a Assembleia, é argumentar, é mostrar por que aquilo ali precisa ser feito, quais são as consequências daquilo ali não ser feito. A Assembleia aprovou, vai lá e faz. A Assembleia não aprovou, tá tudo certo. A Assembleia não aprovou, bacana. Professora, o meu condomínio não aprova reajuste da taxa. Ok, quantas vezes você tentou? Quantas vezes? Vamos colocar em um mandato só, em um. Não vou nem falar os 300 mandatos, que tem síndico que está no mesmo condomínio há 5, 10, 15, 20 anos e continua com a taxa de condomínio precária que mal dá para pagar as contas. Quantas vezes você tentou ajustar isso daí? É a partir daí que você vai saber se o que eu estou falando faz algum sentido ou não. Quantas vezes você tentou? Porque a sua parte é tentar. A sua parte é fazer o que depende de você. A aprovação da Assembleia não depende de você. Mas você pode fazer a sua parte, que é o quê? Estudar, saber o que precisa ser feito, buscar os orçamentos, selecionar boas empresas, convocar a Assembleia, levar para a Assembleia, explicar. Por exemplo, a VCB. A VCB é super, mega importante e é obrigatório ter no condomínio. Mas a maioria dos condomínios não tem a VCB. Por quê? Ah, porque é caro, professora. A VCB é muito caro, nunca que passaria no meu condomínio. Quantas vezes você tentou? Quantas vezes você foi estudar, entender tudo o que era preciso, buscar o orçamento, convocar a Assembleia, levar para a Assembleia? Quantas vezes a Assembleia negou isso? Ah, professora, nunca negou nenhuma porque eu nunca levei. Então, você precisa fazer a sua parte. Você levou, sei lá, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, e a Assembleia continuou negando, aí sim você pode dizer: fiz tudo que eu podia, professora. Fiz tudo que eu podia. Mas a Assembleia, eu já levei 2 vezes só nesse mandato. E a Assembleia negou as 2 vezes. Aí sim, você pode dormir tranquilo, porque você fez a sua parte. Agora você não levou nenhuma vez? Ou então você levou uma vez, a Assembleia negou e nunca mais você levou? Será que você não está precisando fazer a sua parte? Quando mudei de prédio, encontrei um prédio cheio de infiltração. A síndica antiga disse: muito caro, não vão querer pagar. Estudei, fiz orçamentos, levei para a Assembleia, aprovou por unanimidade. Tá vendo? Tá vendo? Vocês mesmos colocam aqui, ó. Na maioria das vezes, a gente não consegue as coisas porque a gente nem tenta. A gente nem tenta porque a gente acredita que não vai dar certo. Acredita que não vai funcionar. E aí você pega a tua fé e impõe sobre um condomínio. Eu não vou levar porque não vai aprovar. O seu papel não é prever nada, é fazer a tua parte. É estudar, é buscar boas empresas, é fazer orçamentos, é envolver o conselho, apresentar.
Levar para a assembleia. Exatamente, Herarde. Tem que levar e mostrar a consequência de não aprovar. As pessoas tomam decisões baseadas em duas coisas. Ou é no desejo ou é no medo. Leva o desejo. Se não der certo, leva o medo também. Como é que a gente leva o medo? Mostra outros prédios pegando fogo. Mostra outros prédios sendo detonados. Os apartamentos se acabando tudo. Famílias inteiras perdendo o bem e perdendo até a vida. Leva isso e mostra. Isso é a consequência de não se ter um AVCB dentro de um condomínio. AVCB, auto de vistoria de corpo de bombeiro. É um perigo gigantesco. A gente mora num lugar onde um depende do outro. Eu não sei se o meu vizinho tem um bujão de gás, um botijão de gás lá. Eu não sei se ele esqueceu o botão do fogão ligado e saiu o dia inteiro. E aí chega, liga a luz e pronto, explode tudo. Aí começa a pegar fogo em um, aí pega no outro, aí pega no outro. Aí o condomínio não tem um projeto de acabar com incêndios dentro do condomínio. Aí não tem uma mangueira que presta, as mangueiras estão tudo furadas. Aí não tem um extintor em dia, porque o extintor venceu e o síndico não fez a troca. Aí não tem nada funcionando. E aí o que vai acontecer? Como é que o corpo de bombeiro vai resolver o problema? Porque vocês acham que ele traz a solução de lá? Não, ele utiliza o que o condomínio tem. Ele depende de que o condomínio faça a sua parte para que eles possam fazer a parte deles. Aí ele chega no condomínio, não tem. Nunca foi feito AVCB. Meu mandato durou 5 anos. Coloquei meu condomínio no topo. Infelizmente me boicotaram até eu desistir. Sofri e sofro, sendo acusada sem provas. Hoje sinto sede de vingança. E você acha que isso vai fazer bem para quem, Neuza? A sua sede de vingança vai fazer bem para quem? Para ninguém. Muito pior para você. A vida vai acontecer de qualquer jeito. O tempo vai passar de qualquer jeito. Você escolhe se você vai passar uma vida focada em novos sonhos, em novos projetos, em novos condomínios, ou se você vai ficar presa em vingança de algumas pessoas de um condomínio que já se foi, que você nem tem mais. É uma escolha sua, meu amor. E é triste. É triste para você, porque a vida é linda. A vida é cheia de possibilidades. Ela é cheia, milhões de possibilidades para mudar a tua vida. Mas se você ficar presa no passado, se você ficar presa em vingança, a sua vida vai se destruir cada vez mais. Vai ficar cada vez mais difícil, mais pesado. Você vai ficar doente. Seus dias serão diminuídos na terra. Isso não faz bem para ninguém. Gente, precisamos olhar para a gente. Precisamos olhar para o que a gente quer. Precisamos olhar para quem somos. Precisamos olhar para os objetivos, propósitos. O que é correto, o que é errado, o que é crença, o que é preguiça. Nós temos muitas opções na vida. A gente pode fazer muita coisa e pode não fazer nada. É filosófico isso, né? Mas é importante a gente parar para pensar. Uma vez que você se candidata ao cargo de síndico de um condomínio, você tem obrigações de fazer acontecer. E lembre-se, gestão de condomínio é gestão de pessoas. Se você não investir em você, em entender como é que as pessoas funcionam, como é que você funciona, o que é importante, o que é irrelevante, o que é inerente ao cargo,
você não vai prosperar como síndico. Não vai. Porque é importante você analisar isso. Entenda, assim como uma faxineira tem que lavar o banheiro da casa, faz parte do seu serviço, um síndico precisa fazer tudo o que tem que ser feito dentro de um condomínio como gestor. Inclusive, ouvir críticas. Muitas vezes, uma coisa pesada começa com uma coisa bem pequenininha, com a crítica. Às vezes começa com a crítica. E aí um se ofende de cá, o outro se ofende de lá, e aí um começa a bombardear o outro, e daqui a pouco o trem está gigantesco. E começou com uma faísquinha. Olha para isso, observa isso. Você é o tipo de pessoa que busca razão ou você busca paz? A pessoa que busca razão, ela tem uma vida mais difícil. Se você ficar buscando ter razão em tudo, se você fica buscando validação, aceitação, reconhecimento dos outros, você vai ter uma vida mais difícil. Olha para você, foca em você. Você não precisa da aceitação dos outros, do tapinha nas costas, do reconhecimento. Você precisa de reconhecimento financeiro. Para isso você tem que ser um bom profissional. Você tem que fazer o que se propôs a fazer. Ponto. O reconhecimento vem. Gente, é uma coisa que depende da outra. Crítica é normal. Você tem crítica o tempo todo, não é só em condomínio. Você tem crítica do seu marido, do seu filho, dos seus amigos. Amigos de verdade, inclusive. A gente está num mundo. O mundo é feito de pessoas. Você não pode viver dependendo do outro, dependendo da educação do outro, dependendo do caráter do outro, do respeito que o outro não tem. Você não pode viver dependendo do que o outro fala. Aí o outro te ofende e você se sente mal porque você se sente ofendida pelo outro. Aprenda a se proteger disso. Você não depende dos outros. Existe um estudo, aliás, existem vários estudos que comprovam que 99% do problema é muito maior na sua cabeça do que na realidade. O problema é a história que você conta para você. Ah, porque fulano me perseguiu. Ah, porque o conselho me acabou. Ah, porque tal pessoa me humilhou. Ah, porque tal pessoa me ofendeu. Opa, para um pouquinho para analisar. Essa pessoa fez isso por quê? Por pura maldade? Ou você deixou alguma brecha para essa pessoa pensar isso daí? Às vezes você não fez nada, mas você não falou, você não se comunicou, ou você fez alguma comunicação que trouxe uma interpretação errada. Olha para isso. Busca corrigir aquilo que você pode corrigir. Você pode corrigir a sua postura. Você pode corrigir a sua fala. Você pode corrigir a comunicação, a transparência do seu trabalho. A argumentação que você utiliza. Você pode corrigir isso tudo. Agora, o outro é mal educado, o outro não sabe conversar, o outro só sabe gritar, só sabe ofender, só sabe botar o dedo. É o outro, você não tem nada a ver com isso. Para de ficar se contando historinhas que vão trazer amargura para o teu coração. Você vai crescer como? Isso é crescimento, meu povo, isso é crescimento. Você tem que olhar para você, se tratar como adulto, se tratar como alguém que merece respeito. Mas o respeito principal vem de você mesmo, não é do outro. O que o outro fala é a opinião do outro. Eu não tenho nada a ver com isso. É tudo historinha.
É tudo história. Qual é a história que você se conta? É a história de que o outro te ofendeu? Essa é a história que você se conta? Preste atenção nisso. Preste atenção para você entender onde é que está o problema de verdade. Será que é no que o outro está fazendo ou falando? Ou é na interpretação que eu estou dando para isso? Para pensar. Você vai perceber que na maioria das vezes o que o outro falou ou fez nem é tão importante, nem é tão grande. É a interpretação que você deu para a fala, para os fatos. Se você viver dependendo dos outros, você vai ter uma vida difícil. Você vai ter uma vida difícil, não dependa dos outros. Tudo que você depende está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de você. Tudo que você precisa está aí dentro. Ó. Busque respostas e você vai ter. Quando o outro falar algo que você não gosta, busca a interpretação. Peça ajuda aqui dentro. Ó. Fala, Deus, o que eu tenho que aprender nisso daqui? Será que eu estou me comunicando errado? Será que eu falei alguma coisa que deu a ele essa forma de interpretar, de entender? Será que ele acha realmente que eu sou isso? Por que ele acha que eu sou isso? Será que em algum momento eu demonstrei ser essa pessoa para ele? Em que momento eu dei a entender que eu era essa pessoa que eu não sou? Me ajuda, Deus, me dê clareza disso. Para eu entender, para eu me posicionar melhor, para eu me comunicar melhor. A resposta aí está em você, não está nos outros. Não está nos outros. Tá? Busque fazer isso, gente. Busque fazer. É o que me ajuda. Eu acredito que é o que ajuda você também. E dever de casa de hoje. Pega um caderno, caneta e anota. Quais são os hábitos que você pode colocar na sua vida e que vai melhorar a tua vida, que vai te aproximar da vida dos teus sonhos. Quais são os hábitos que você precisa tirar da tua vida, que está te afastando, atrasando a vida dos teus sonhos. Anota isso. Depois que você olhar, anota e olha, aí você escolhe um. Escolhe um só para começar a praticar agora. Faça chuva ou faça sol. Só faça. Independente de motivação, só faça. Se você fizer ali por 30, 60, 90 dias, pronto, já se tornou um hábito. E 90 dias vai se passar, você fazendo certo ou errado, 90 dias vai se passar de qualquer jeito. Então se determina a fazer certo por 90 dias. 90 dias fazendo certinho esse novo hábito. Depois de 90 dias, os estudos comprovam que depois que você faz algo por 90 dias, tem vários estudos, né? 21 dias, 30 dias, mas o que é mais seguro é 90 dias. 90 dias fazendo um novo hábito. Pronto. Aquilo ali já vai ser leve para você, não vai ser mais pesado. Aquilo ali já vai ser parte da tua vida, parte da tua rotina. Então faça isso, tá bom? Espero ter sido contribuição para você no dia de hoje. Espero que você coloque em prática. Estou feliz demais em ter recomeçado com esse projeto que me faz muito feliz compartilhar isso tudo. E eu espero você aqui, segunda-feira, às 5h57 da manhã, tá bom? Um beijo, fica com Deus. E não fica gravado, esteja ao vivo comigo. Tchau, tchau.